Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o secretário de Recursos Hídricos do Estado do Ceará, Ramon Rodrigues. Como estão as reservas hídricas do Estado do Ceará? Qual o impacto da transposição das águas do Rio São Francisco dos reservatórios do Estado? Qual a expectativa para a próxima quadra chuvosa? E qual a relação entre segurança hídrica e desenvolvimento econômico? Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Ramon Flávio Gomes Rodrigues é engenheiro agrônomo. O convidado tem MBA em Administração Pública. Servidor de carreira da Secretaria de Recursos Hídricos, Ramon Rodrigues ocupou diversos cargos no governo do Estado e no Ministério da Integração Nacional. E é com o titular da SRH do governo do Estado que converso no programa de hoje. Secretário, o nosso muito obrigado pelo convite aceito. É uma honra tê-lo aqui conosco no programa Política, nos estúdios da TV Otimista. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Erivaldo Carvalho. Bom dia a você, bom dia a todos que fazem a TV Otimista. Obrigado aqui por nos dar essa oportunidade de estar aqui conversando com seus assistentes. Nosso público, né? Nosso público aí, os públicos dessa TV. A Secretaria de Recursos Hídricos já vai aí chegando a 4 décadas de existência, tem um histórico de evolução, inclusive serviu em algum momento até de parâmetro para outros estados, né? Eu queria que o senhor começasse nos contando um pouco da história dessa secretaria que está no centro das atenções, né, de um estado que não tem uma segurança hídrica natural e que, portanto, precisou colocar muita gestão para que chegássemos onde chegamos. Portanto, o que é hoje e um pouco da história da SRH, doutor Ramon? Olha, a Secretaria de Recursos Hídricos, como você bem citou, ela foi criada no primeiro governo Tasso Gereissati, em 1987, né? Não tinha Secretaria de Recursos Hídricos e até a gente estranha porque um estado semiárido, em que não tem nenhum rio permanente, que a gente precisa guardar a água do período chuvoso para atender às necessidades no período seco, né, segundo semestre, evidentemente, necessitava de uma instituição como essa, né? Isso já vinha a academia, juntamente com as consultoras, com alguns técnicos do governo, já vínhamos tentando trabalhar essa questão de um plano estadual de recursos hídricos para tentar levantar e para tentar organizar o setor, né? O governador, na época, foi sensível, criou a secretaria. E visionário, né? E visionário, com certeza. Essa secretaria, no primeiro governo, nos primeiros 4 anos de existência, ela tinha um foco mais voltado para a irrigação, porque aquela época era a irrigação, a época do 1 milhão de hectares do Sarney, aquela história. Mas a gente tinha um grupo trabalhando sempre na questão da gestão de recursos hídricos, né? E, graças a Deus, nós fizemos o primeiro plano estadual de recursos hídricos. Quando assumiu o novo governador, à época, acho que o governador Ciro Gomes, ele aprovou o plano estadual e nós fomos negociar recursos para começar a implementar, né? Conseguimos um empréstimo com o Banco Mundial para fazer alguns reservatórios estaduais, algumas barragens estaduais que fazia necessário. Naquela época o secretário era o Ipérez Macedo, que tinha um programa chamado Vazios Hídricos, né? E isso foi muito importante, porque não só as obras, mas principalmente a institucionalização do setor, com novas leis, com critérios definidos de gestão. Estudamos os modelos francês, espanhol e outros, e terminamos criando um modelo exclusivamente cearense, que hoje
é modelo não só no Brasil, como internacionalmente em gestão de recursos hídricos. Como você bem disse, essa política já vai com quase 40 anos e todos os governadores que vieram após esse período assumiram essa política como uma política de Estado e não de governo. Então a gente trabalha com muita tranquilidade porque a gente já tem um planejamento definido assim para mais 50 anos à frente e à medida que a gente vai trabalhando e conseguindo recurso, a gente vai sempre buscando novos desafios, mas graças a Deus hoje o sistema está sustentável e está, vamos dizer assim, já dentro dos usuários como um sistema necessário à sobrevivência e ao desenvolvimento do estado do Ceará. Entendi. Secretário, quando a gente fala em recursos hídricos, estamos falando de abastecimento humano, abastecimento animal e o agronegócio, né? Grosso modo, é basicamente indústria também. Né? Geralmente a indústria ela tem, às vezes, o seu próprio sistema, como no caso no PECEM, enfim. Mas está dentro também desse quadrilátero, né? A SRH, ela se profissionalizou ao longo do tempo em paralelo a outros dois órgãos importantes, a SUDENE e o DENOX, que vivenciaram de lá para cá a decadência, né? Isso. Como que a decadência, na falta de uma palavra melhor, do DENOX e da SUDENE, obrigou a SRH a se estruturar para dar conta de uma tarefa árdua, né, que é fazer esse tipo de abastecimento? Olha, eu tenho que reconhecer o mérito dessas duas instituições, tanto o SUDENE e principalmente o DENOX. O DENOX, eu cheguei a ser diretor do DENOX por um período, quando eu estava no Ministério da Integração. O DENOX foi a instituição que permitiu que nós tenhamos hoje essa população no Nordeste semiárido. Os DENOX, não só no Ceará, mas no Nordeste como um todo, ele construiu mais de 370 barragens estruturantes. São barragens grandes, são barragens que permitem que essa população sobreviva no período seco, né? Infelizmente, o DENOX diversificou muito as suas ações e terminou sem um foco mais específico. Eu acho que o DENOX merecia um tratamento melhor do governo federal, até uma reestruturação para um foco maior e para um fortalecimento, porque é uma pena realmente a situação que se encontra o DENOX, né? Mas ele foi fundamental. Ele fez as barragens estruturantes do Ceará. Hoje a gente opera quase 70 reservatórios do DENOX, né? Com delegação da Agência Nacional de Água. Mas o Estado precisou fazer umas barragens intermediárias, né, para que também atendesse aquelas demandas específicas do Estado, né? Entendi. E isso foi fundamental, mas toda a experiência que a Secretaria trouxe, inclusive com quadros do próprio DENOX, com quadro de SUDENE, com quadro de instituições federais, toda essa experiência foi internalizada na SRH e, evidentemente, melhorada para que a gente chegasse onde nós estamos hoje. Entendi. Doutor Ramon, o senhor que tem a memória viva da história dos recursos hídricos recentes aqui no estado do Ceará, deve ter participado, ouvido, enfim, da polêmica de que um açude, um reservatório como o Castanhão não seria exatamente necessário. O melhor seria se o governo tivesse implantado, construído reservatórios médios e pequenos ao longo do mapa do Ceará, né? E hoje, essa tese, ela continua de pé ou não faz mais sentido? Não, olha, deixa-me explicar. Isso, há muito tempo, tinha uma corrente dentro do Estado, né, com um defensor, que eu deixo o nome para as pessoas sabem, que era contrário. Por quê? O planejamento do próprio DENOX, ele tinha planejado fazer barragens específicas e distribuir essa área mais próxima de vários centros, né?
Mas Fortaleza sofreu grandes problemas de abastecimento. Você se lembra que o governador Ciro Gomes teve que fazer aquele canal Canal do Trabalhador, em 120 dias, senão Fortaleza entrava em colapso. Um canal de 100 quilômetros foi uma coisa absurda aí, do ponto de vista da engenharia, né? Então, nós ficamos estudando qual era a melhor solução. E a tese de que um reservatório mais próximo da região metropolitana que pudesse, vamos dizer assim, armazenar o máximo possível de água, ele seria mais importante do que reservatórios, vamos dizer assim, espalhados. Embora alguns desses reservatórios que eram previstos no passado, nós fizemos nos locais lá. Mas, para você ter uma ideia, hoje nós temos uma região, atualmente, que está em situação crítica de água, que é a região dos Sertões de Crateús. Nós temos 4 reservatórios com mais de 100 milhões, ou seja, a água está espalhada, como essa tese que levantavam, e a região está crítica. E nós estamos tendo, juntamente com o DENOX, de fazer um reservatório que vai ter mais de 500 milhões para poder, vamos dizer assim, dar a segurança hídrica necessária para essa região, tá? Então, os reservatórios maiores, eles têm mais resiliência, né? Eles bem escolhidos, eles bem construídos, com uma série de critérios técnicos que a gente trabalha, eles, quanto maior, melhor nesse sentido, né? Então, essa tese hoje de que o Castanhão deveria ter sido fragmentado, ela está vencida. Até porque tem hoje a transposição, que é a água do São Francisco que pode chegar ao Castanhão, e tem uma série de coisas que a gente vem trabalhando dentro desse conceito de um reservatório grande, mais próximo do centro de consumo maior do estado, que é a região metropolitana. Exatamente. Né? Não fizemos o Castanhão mais próximo ainda, porque não tinha as condições geográficas para fazê-lo. Exatamente, para poder represar ali no Boqueirão, né? Isso, porque a barragem, o açude, como a gente chama aqui no Ceará, ele precisa de características físicas específicas para que possa ser construído. Desde o cristalino do solo até... Desde a sua fundação até o tamanho da sua bacia de contribuição, bacia hidrográfica, né? E outros critérios, vamos dizer assim, custo de construção versus logística, produção, né? Uma série de parâmetros que fazem necessário serem analisados. Entendi. E a propósito de Castanhão, a transposição acaba interligando de uma forma muito perfeita com o Castanhão, porque ele estabiliza também o fluxo de água, né, para as outras bacias, né? Com certeza. Nós hoje temos, vamos dizer assim, além do Castanhão, que vamos dizer é o principal receptor dessa água do São Francisco, nós, com a construção do Cinturão das Águas que a gente vem fazendo, ele vai permitir, quando terminar, porque ele vai terminar esse primeiro trecho do Cinturão das Águas, que vai de Jati às nascentes do rio Cariús, em Nova Olinda, ele vai permitir também que, se fizer necessário, a gente joga a água da transposição no Oroz. E aí vai beneficiar aquela região de Iguatu e aqueles municípios ali daquela região, né? E no futuro, se tiver recurso, se a gente conseguir uma situação melhor, a gente amplia o Cinturão das Águas até as nascentes do Poti, a altura de Crateús, e aí vai, como está planejado para o futuro, de tempos melhores. Entendi. A captação lá em Cabrobó, em Pernambuco, para entregar em Jati, já foi concluída há muito tempo, né? Já foi concluída, inclusive o governo federal, porque é o seguinte, essas obras de transposição, elas são feitas por etapas, né? A primeira etapa, e geralmente você constrói aquelas estruturas que são fixas e permanentes, tipo canais, tipo estação de bomba, você constrói definitivo. Então, o eixo norte, que é o que nos beneficia, ele foi construído com canais para entregar 100 metros cúbicos por segundo. Só que, como a demanda ainda era pequena, eles só colocaram as bombas para transferir hoje 25 metros cúbicos por segundo, ou seja, 1/4 da vazão final de projeto, né?
o governo federal está planejando duplicar esse bombeamento. Então, botar mais 2 conjuntos de bomba para, no lugar de transferir só 25, começar a transferir 50 metros cúbicos pelo eixo norte. Entendi. E no futuro, quem sabe, colocar os 4 sistemas para transferir os 100 metros cúbicos por segundo. Com certeza vai chegar nisso. Mas isso é feito à medida que as demandas vão surgindo. Mas hoje o governo federal entrega, se necessário, 25 metros cúbicos por segundo no eixo norte. Claro que não vem toda para o Ceará, porque tem que atender também Paraíba e tem que atender também Rio Grande do Norte. Exatamente. E Secretário, Pernambuco. Claro, dada a situação climática geral, inclusive de sustentabilidade, etc. Daqui a pouco vamos falar sobre isso, mas ainda aproveitando esse ponto, o Rio São Francisco também sofre as suas intempéries, isso afeta a vazão, etc. Mas de alguma forma a pergunta a transposição, ela de fato está dentro do objetivo de tentar estabilizar a segurança hídrica do Ceará e para ajudar a atravessar os períodos de seca? Com certeza, olha, como eu citei há pouco, nós tivemos na época do governador Ciro de fazer aquele canal. Isso. Né? E você precisa imaginar as alternativas que se pensava, trazer água de navio, rebocar iceberg, tinha histórias incríveis para não deixar uma cidade como Fortaleza entrar em colapso, né? Então, o São Francisco foi feito, inicialmente, o presidente Lula, foi uma decisão do presidente Lula, né, para evitar o colapso da região Nordeste. Ela foi criada, a transposição foi criada, vamos dizer assim, com o foco principal de abastecimento humano. Ou seja, Fortaleza vai ficar sem água de canto nenhum, então traz água do São Francisco, né? E aí a gente trabalhou para isso. Hoje, você me diz, a transposição, a água que vem, vai encher o Castanhão, vai encher isso? Não vai nunca. Não vai nunca. Com a vazão que o São Francisco transfere, eu levaria dezenas de anos para encher o Castanhão. Aí você, mas que serve para quê? O consumo de Fortaleza é da ordem de 30 milhões por mês, né? Se eu consigo transferir ou guardar, armazenar no Castanhão ou no reservatório, mesmo nos reservatórios aqui da região metropolitana, 300, 400 milhões de metros cúbicos, eu garanto um ano de abastecimento de Fortaleza. Entendi. Claro, descontando as perdas, descontando a evaporação. A autonomia real, né? A autonomia real. Mas não deixo Fortaleza ter problema de abastecimento. Né? Entendi. Graças a Deus, desde 2018, ninguém traz água do Castanhão para Fortaleza. É bom que se diga, porque toda vida que a gente fala em trazer água do Castanhão para cá, as comunidades do interior, com muito razão, está a água do interior que vai beneficiar Fortaleza, que Fortaleza lava a calçada, faz isso e tal. Desde 2018, que não há transferência de água do Castanhão para Fortaleza, porque não se faz necessário. Entendi. Os próprios reservatórios locais, com a boa gestão, com uma série de agregação de novos mananciais e de novas captações de água, a gente tem conseguido atender Fortaleza e a região metropolitana com os recursos naturais locais. Perfeitamente. Doutor Ramon, vamos fazer um rapidíssimo intervalo, tá bom? Daqui a pouco a gente volta aqui com o secretário de Recursos Hídricos do Governo do Estado, aqui conosco no programa Política da TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Eu sou Erivaldo Carvalho, você está na TV Otimista e a gente recebe Ramon Rodrigues, que é secretário de Recursos Hídricos do Governo do Estado. E a secretaria também pode ser consultada, acompanhada na internet. Como é que faz, doutor? Nós temos o nosso Instagram, que é @RecursoshídricosCE, que além de todas as informações que a gente coloca sobre as questões hídricas, a gente também tem alguns trabalhos de capacitação,
esclarecimento à população com alguns rios bem interessantes que vale a pena acessar, porque é feito com muito carinho, com muito amor pela nossa equipe de comunicação. Muito bem. Portanto, para repetir, é @ Recursos Hídricos CE. E lá o usuário encontra os caminhos, né? Encontra os caminhos que permite também que ele, entrando na nossa página, né, SRH, na página nós temos o Atlas de Recursos Hídricos, que tem todas as informações para alunos que queiram trabalhar informações de recursos hídricos, ou seja, para qualquer profissional que deseje informação, lá você encontra tudo sobre nossas obras, sobre nossa história, sobre nossos reservatórios, todas as informações da área, além de alguns trabalhos específicos de recursos hídricos, nosso plano de ação estratégica, nossas questões de segurança de barragem. Tem uma série de documentos que vale a pena fazer uma visita. Muito bem, pois fica aí o convite e a gente fala de tecnologia agora, né? Falando de internet, como que a tecnologia, a TI propriamente, interfere, no bom sentido, na gestão de recursos hídricos no Estado? Olha, nós temos que trabalhar com essas armas modernas que temos aí, né? O governo do Estado, né, tem um setor de TI que controla toda a TI das secretarias, né? E esse setor, uma das determinações do governador Eumano de Freitas é que a gente possa ofertar via internet todos os serviços do Estado. Então, cada secretaria tem trabalhado a sua carta de serviço que possa ser ofertada através da internet. Tanto que nós temos um dos serviços nossos que é mais demandado, que são outorgas de recursos hídricos, outorgas de água, outorgas de licença de construção de obras hídricas, e isso você consegue fazer dependendo do tamanho da sua obra, ou dependendo da importância ou de onde você está pedindo aquela outorga, você consegue fazer isso via internet, tirar quase que imediato essa sua outorga, né? Então, só para citar, tem outros serviços que a gente também trata. Internamente, do ponto de vista de trabalho técnico e tal, a gente não pode fugir disso. A gente que trabalha com obras hídricas, a gente que trabalha com engenharia, a gente precisa muito dessas questões, desses instrumentos para poder aperfeiçoar nosso trabalho, para facilitar. A gente também trabalha com isso em relação à fiscalização dos recursos hídricos. Hoje a gente usa drone, hoje a gente usa imagens de satélite para poder saber se não está havendo roubo de água, saber se não está havendo uma superexploração de algumas áreas, né? E o nosso braço científico, que é a FUNSEMI, esse sim é que tem que trabalhar com a internet e com tecnologia de alto nível, porque ele trabalha com previsão de tempo, ele trabalha com acompanhamento vamos dizer assim, das questões hídricas, trabalha com pedologia, agora mesmo lançou a semana passada o Atlas atualizado de solos do Ceará, juntamente num trabalho junto com a Secretaria de Desenvolvimento Agrário. Então, tudo isso envolve... Tem que ter tecnologia por trás e temos que buscar as melhores, evidentemente, para facilitar o trabalho e entregar um melhor trabalho. Entendi. Secretário, ao longo das décadas, digamos, o Ceará tinha um pouco aquela narrativa de se preparar, né? E o próprio nome do DENOX, né? Departamento Nacional de Obra contra as Secas, né? Que era um termo muito usado. Hoje se adota mais a ideia de convivência com a seca. É mais ou menos isso ou isso é mais narrativa? Na prática, é mais convivência que ser contra? Não, tem que ser convivência, porque a gente hoje, inclusive, tem uma questão que exige isso, que são as mudanças climáticas, né? Hoje você tem histórico de como se comporta
o clima, como se comporta os principais parâmetros climáticos, e de uma hora para outra esses parâmetros começaram a variar mais diferentemente. Então está todo mundo buscando ajustar seus parâmetros para que os modelos que foram desenvolvidos de previsão, de acompanhamento, possam, vamos dizer assim, espelhar mais o real possível, né? Então a gente tem feito esse trabalho e tem buscado isso, né? Realmente a gente tem que conviver. E como é que se convive com os recursos hídricos numa região semiárida como a nossa? A primeira coisa, por melhor que esteja a situação em termos de acumulação de água, em termos de estoque de água, a gente tem que pensar primeiramente que nós vivemos num estado semiárido, com histórico pluviométrico lá embaixo, diferente, lá embaixo, com a água é um bem preciosíssimo, dificílimo de ser ofertado, né? Então a gente precisa trabalhar a água e usar a água com muito cuidado, com muita parcimônia, com muito carinho, né? A água tem um custo elevado, o povo pensa que a água cai do céu e vem de graça, não tem isso. A gente precisa ofertar água de boa qualidade e as águas estão se tornando cada dia piores porque tem muita contaminação, então exige tratamentos mais delicados, mais caros, e cada dia mais essa água vai ficando mais difícil e mais cara. Embora se venha trabalhando para ofertar melhor a água em quantidade, em qualidade, se venha trabalhando para, vamos dizer assim, buscar baratear um pouco essa água, até porque a água para produção, além de exigir um volume maior, o preço dela é muito baixo. Isso. Então a gente precisa fazer toda essa equação e saber que quando eu oferto uma água mais barata para produção, é porque algum outro setor está subsidiando. Está subsidiando. A gente faz um subsídio cruzado. Isso. Então são essas coisas que a população tem que entender. Ou seja, o menor gesto, até aquele de lavar as mãos ou escovar os dentes, fechando na torneira, tomar um banho, calçada com mangueira, jamais, né? Não. A água tratada, essa que sai que a Cagés oferece, torneira, né? Vamos falar aqui de Fortaleza, essa água é caríssima. É caríssima para você estar lavando calçada, banhando o carro todo dia, tal, né? Faça um pocinho ali do lençol freático, lave sua casa, você que gosta. Mas essa, cara, e tem muita gente que não tem acesso à água, mesmo no nosso estado, que se preocupa muito com isso. Então pense naquele irmão que não tem essa água ofertada e você está gastando desnecessariamente com usos não nobres, como é o abastecimento humano. Exatamente. Doutor Ramon, o senhor tem uma história na SRH, repetindo aqui, mais de 3 décadas. Isso. Desde lá da metade da década dos anos 80. Isso. E estamos agora com um debate agendado, um debate do dia, que é justamente essa mudança climática, a emergência climática, melhor dizendo. Isso. O que o senhor diz, em resumo, dos últimos 40 anos para hoje, né? O que a gente, pela sua experiência, o que já mudou? Olha, a situação climática do estado, em termos de chuva, ela é irregular, não só no tempo, ou seja, tem ano que é bom, tem ano que é ruim, tem 5 anos ruins, e quando é ruim não vem só, vem 2, 3. Meio montanha-russa, É meio montanha-russa. Se você pegar o gráfico de acumulação ao longo desses 30 anos, você vê que parece um eletrocardiograma, né? Vai, vem e tal. Às vezes vem bem baixo. Às vezes por ciclos, né? Alguns anos bons, os anos ruins. Anos bons, anos ruins, né? Nós tivemos aqui de 12 a 17, terrível. 5, 6 anos muito ruins. O ano passado e esse ano já foram 2 anos razoáveis. Então a gente tem essa questão. E além dessa irregularidade temporal, nós temos também a irregularidade espacial. Porque às vezes chove bem em Fortaleza e chove ruim no Sertão Central. Às vezes chove bem no Cariri e não chove aqui no Curu. Mas geralmente o litoral é bom de chuva, Geralmente o litoral é bom, mas recentemente o Curu teve uma situação terrível que nós tivemos que socorrer Canidé e outras cidades maiores com adutoras de engate rápido, com adutoras de emergenciais. Então, a gente vê bem essa situação, né, de irregularidade espacial também, né?
Então, isso aí, com as mudanças climáticas, como você me perguntou, a gente tem notado que os eventos extremos, seja de cheia, seja de seca, eles estão sendo cada dia mais extremos e mais frequentes. Eu não sei se vocês recordam, esse ano, numa semana, nós estávamos... nós temos um grupo de segurança aí que se reúne quinzenalmente. Nós estávamos tratando da situação de Milhã por falta de água e uma semana depois, Milhã foi inundada com uma chuva fora de época, torrencial, que tivemos que correr com a Defesa Civil para atender como evento de inundação e não mais como de falta de água. Ou seja, a previsibilidade ela fica... Pois é, você tem um viés aí de pessoas, de políticos, que acha que isso é invenção. Mas eu não sei como é que você pode achar que é invenção se você está vendo. O Rio Grande do Sul teve um problema seríssimo, coisa que nunca se viu antes. Isso. Né? Você viu na Espanha recentemente, acho que Valência, problemas seríssimos de inundação, né? Secas imensas por aí também, né? Então, os eventos onde é seco, a tendência, como dizem os cientistas, é se tornar cada dia mais seco, e onde chove, eventos de chuva, tufões. Você está vendo aí todo dia eventos climáticos de alta gravidade. Exatamente. É tanto que hoje a Agência Nacional de Água tinha esse setor, mas hoje esse setor é um setor estratégico, é o setor de eventos climáticos críticos. Tem uma superintendência só para tratar e tem para projetar cenários, né? Projetar cenários e acompanhar. Eles têm tipo um monitor olhando para isso. Entendi. E nós do Ceará temos um programa espetacular com a Universidade Federal do Ceará, que é o Cientista-Chefe, que a gente vem, além de estudar o que o setor demanda em termos de desenvolvimento e tal, a gente vem tratando de estudar e de melhorar os nossos sistemas de gestão, né? Nós temos o monitor de secas, nós temos os planos de bacia, nós temos que fazer todas essas questões para que, quando ocorrer um evento desse, a gente saiba como startar as ações, seja de socorro, seja até de disponibilidade de água quando se fizer necessário. Muito bem. A propósito de eventos extremos, nos últimos dias o senhor deve ter acompanhado que os chamados rios voadores, né, que vão da Amazônia para ali o encontro do Centro-Oeste com o Sul e o Sudeste, estão sendo alterados porque os rios, entre aspas, eles voam através das florestas, né? Isso. E a fronteira agrícola ali do Centro-Oeste, que está derrubando suas florestas, os rios, entre aspas, não têm por onde voar porque justamente são as árvores que retêm a umidade para depois transformar em chuva, né? Então, é um evento que no médio prazo, nem diria no longo prazo, no médio prazo vai afetar inclusive a economia, né? Os estudiosos, eles têm chamado a atenção disso, né? A Amazônia, ela tem um ponto de equilíbrio. Os estudiosos dizem que a Amazônia tem um ponto de equilíbrio que, com a continuidade desses desmatamentos... Esse ponto vai ser rompido, Esse né? ponto vai ser rompido e não tem volta. Ali é uma planície sedimentar que a tendência, tirando aquelas árvores, é virar deserto, ou no mínimo um cerrado. Como alguns desertos, dizem os estudos, já foram florestas. Já foram florestas. Então, essas coisas as pessoas só acreditam depois que acontece. Então, é bom que chame a atenção, porque o Centro-Oeste, que é o nosso celeiro de produção agrícola, ele, basicamente, ele produz através de sequeiro, ou seja, usando o período de chuvas, né? Então, se essas chuvas começarem a escassear, se essas chuvas começarem a faltar, eles vão ter que correr para irrigação, isso aí vai ter um custo imenso, não sei se vai ter água para atender uma demanda desse tamanho, né? E o Sul, que a gente sabe que tem uma demanda por água imensa, já teve problemas de abastecimento, São Paulo recentemente teve aquele problema, se não chover o que são acostumados a receber, a situação vai ser caótica. Então,
eu acho que tem muita gente também preocupada com isso. Sim, sim. Eu faço parte de um grupo que chama atenção sempre para isso. Mas ficam achando que somos, vamos dizer assim, os profetas do caos, da coisa, mas não é isso. Eu acho que é a responsabilidade que nós temos com as populações que necessitam dessa água, com a população do país. Perfeitamente, está dado o recado. Vamos fazer mais um intervalo, tá bom, doutor Ramon? Daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Eu sou Erivaldo Carvalho, você está na TV Otimista, que recebe Ramon Rodrigues. Ele é titular da Secretaria de Recursos Hídricos, ou dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará, e também está no Instagram, não é, doutor? Isso. Como é que faz? O nosso Instagram é @RecursosHídricosCE. Maravilha. Acessando esse Instagram, você vai ter informações mais detalhadas sobre as ações da Secretaria e sobre a nossa política estadual de gestão de recursos hídricos. Muito bem. Secretário, estamos gravando este programa aqui na quase virada, né, da primeira quinzena para a segunda quinzena de dezembro. E eu perguntaria ao senhor como está, qual é o retrato hoje da carga hídrica em termos de segurança, né, de abastecimento para o ano de 2025, contando aí com provavelmente uma boa quadra chuvosa. Se Deus quiser. Olha, hoje nós estamos razoavelmente confortáveis, né? Nós temos cerca de 8 bilhões de metros cúbicos armazenados nos nossos reservatórios, quase 40 e poucos %. Nossa capacidade de armazenamento é da ordem de 18 bilhões, 18,6. Nós temos 8,2 mais ou menos, então 44. Uma pré-quadra é um número alto. É um número muito bom em relação aos anos anteriores, né? O ano passado foi um ano também bom, mas esse ano foi melhor ainda, né? Nós temos uma das regiões que mais nos preocupa, que é a região metropolitana de Fortaleza, porque detém quase 45% da população, né, do estado. Essa região também está muito confortável, né? Ela tem hoje quase 720 milhões, o ano passado ela tinha cerca de 680 milhões na mesma época, então você vê que está um pouco melhor. Eu tenho aí, falando em termos de volume, eu tenho 2 meses a mais de segurança em relação ao ano passado. Né? Ou seja, eu tenho, se não vier água nenhuma esse ano que entra, a gente garante Fortaleza sem problema, mesmo que não caia uma gota. E a gente sabe que isso dificilmente irá acontecer, né? Então, mas é aquela história que nós já discutimos aqui no programa. Nós temos problemas espaciais também. Sim. Eu tenho hoje, são 12 bacias hidrográficas que a gente trabalha, né? 12 bacias, a bacia do Jaguaribe, que são 5 subbacias, e as bacias restantes, ou seja, Acaraú, Coreaú, Litorâneas, Curu, Metropolitanas e a bacia do Sertões de Crateús. Né? Dessas 12 bacias, eu tenho 3 muito confortáveis, né? Eu tenho 6 confortáveis, né? Que aí já são 9 das 12. Sim. Eu tenho uma crítica e tenho 2, aliás, eu tenho 2 críticas, eu tenho uma em análise, ou seja, fica em alerta, né? Das 2 críticas, uma é a bacia do Médio Jaguaribe, que tem o Castanhão. Ela é crítica porque o Castanhão é um reservatório imenso, 6,2 bilhões, e hoje está com cerca de 2 bilhões, mais ou menos, 1,8 seria. Então, isso você comparando com o volume que a bacia pode armazenar, ele fica abaixo de 30%. Mas em termos de volume absoluto, ele é uma das bacias que tem mais água. Então, essa criticidade dela não nos preocupa por enquanto, né?
Agora, a bacia do Crateús, os sertões de Crateús, essa nos preocupa, porque é a que tem menos água, está com torno de 50 milhões só acumulada. É uma bacia que tem 4 ou 5 reservatórios com mais com volume, com potencial de 100 milhões e esses reservatórios estão todos muito ruins nesse sentido, né? E é tanto que o estado do Ceará, juntamente com o governo federal, através do DENOX, vem construindo a barragem do Lago Fronteiras. É uma barragem fundamental para o abastecimento daquela... Já está com alguns anos, né? Já, porque é uma barragem difícil, porque ela inunda uma ferrovia e uma BR. Eu lembro que foi do início do mandato do senador Eunício, né? Isso. Ele deu lá uma contribuição política, financeira, do Senado, claro, né? Exato, ele defendeu muito, porque parece ter ele tem uma ligação com aquela região, né? Isso. Na época que ele foi presidente do Senado, ele concentrou alguns recursos para essa obra andar. Mas é uma obra difícil, mas o governador Elmano, no lançamento desse novo PAC do governo Lula, ele foi muito enfático com o governo federal. Ele disse: eu não preciso de outra ajuda que não seja fazer o Lago Fronteiras, que o DENOX está fazendo, e, através do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, o ramal do Salgado, para concluir a entrada das águas do São Francisco aqui no Ceará. E isso está sendo tocado. Só que é uma obra realmente difícil. Mas já está equacionado tudo, o DENOX vem trabalhando e nós acreditamos que nesses próximos 2 anos essa obra vai ser concluída. Entendo. O senhor colocou aí um mapa com pontos vermelhos, né, digamos assim, alguns verdes. Isso. Inclusive tem um mapa, né, lá na secretaria que acompanha em tempo real e tal, vai atualizando. Temos vários mapas. Nós temos um boletim diário. Nós temos um boletim diário que é feito pelo nosso sistema, né, COGE FUNSEMI, que nos coloca quanto de água nós temos armazenada diariamente, alguns gráficos mostrando esse ano em comparação com outros, né, os principais reservatórios, como é que se encontra. Então, quem tiver interesse pode acompanhar isso diariamente. Entendi. Quando o Cinturão das Águas estiver funcionando plenamente, essa desigualdade espacial tende a ser estabilizada, já que uma bacia pode transferir para outra? Isso a gente vem trabalhando nessa interligação para poder resolver essa situação. O próprio Canal do Trabalhador foi uma tentativa disso que deu certo na época, né? Salvou Fortaleza não só naquele ano, mas em outros anos. Ainda hoje, quando se faz necessário, a gente utiliza o Canal do Trabalhador, trazendo água dos Jaguaribe. Hoje a gente usa mais ele, levando água do Eixão para lá, porque tem várias comunidades ao longo desse canal que são abastecidas com água tirando do Canal do Trabalhador. Então a gente traz água do Castanhão e joga no Canal do Trabalhador inverso, porque é um canal quase em berma constante, ou seja, quase em nível, que ele permite que a gente bombeie água de um canto para outro, de lá para dos dois sentidos, tá? Entendi. Então a gente faz isso, né? O Eixão das Águas, vamos falar desse Eixão das Águas. Esse Eixão das Águas é um canal de 256 quilômetros que traz água do Castanhão até o Porto do Pecém. Essa obra iniciou em 2002 e, como eu disse, essas obras de transferência a gente faz a obra principal para o volume que necessita. Na época nós fizemos para 22 metros cúbicos por segundo, mas onde precisava só botar sifões ou na estação de bomba, a gente usou só a metade da vazão. Então, de 2002 até 2015, quando foi concluído até o Porto do Pecém essa obra, ela ficou transferindo 11 metros cúbicos por segundo, que naquela época atendia tanto Fortaleza, se fosse necessário, como as demandas ao longo dele. Isso. Esse ano, só Fortaleza está gastando em torno de 10 metros cúbicos por segundo. Então, se eu precisar trazer esse volume para Fortaleza, eu impacto os outros usos. Então, o governador fez um empréstimo com o BNDES, com apoio do governo federal, e nós demos a ordem de serviço, contratamos a duplicação dos sifões dessa obra, que aí vai levar ela
a seu volume máximo. Dá uma margem de folga, Dá uma né? margem de folga. Então, se eu precisar, eu trago água para a região metropolitana, trago água para a indústria e atendo às demandas produtivas ao longo do eixão. Então, isso aí é uma obra fundamental para o Estado, que a gente está trabalhando ela agora. Foi dada a ordem de serviço, questão de 15 dias. Entendi. Secretário, a gente citou várias vezes aqui ao longo da nossa conversa alguns órgãos federais, SUDENE, DENOX, inclusive Isso. o Ministério da Integração Nacional, Isso. onde lá já esteve Ciro Gomes, né? Isso. Uma O participação muito próprio Pérez forte, também. Pérez, Eunício Oliveira sempre foi muito próximo dessa causa. Isso. Como é que está hoje essa relação, olhando para o Ceará como um estado de boa gestão, mas que sempre precisa do apoio do governo federal? Olha, nós sentimos um pouco no governo anterior, nós sentimos um pouco, não só por conta de que nosso governo aqui era ligado ao PT, né? Sim. E o governo federal era de outra área. No governo federal a gente sentiu muito, mas nesse governo nós retomamos uma relação que a gente sempre manteve com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Então houve um hiato ali, né? Houve um hiato. Nós não sofremos mais porque tanto o ex-ministro Francisco Teixeira, que era o nosso secretário de Recursos Hídricos anterior, tinha sido ministro da Integração e tinha sido secretário nacional de Irrigação. Eu também fui secretário nacional de Irrigação lá no Ministério. Então nós tínhamos um grupo de amigos que a gente conseguia furar o bloqueio. Mas se não fosse isso, tinha sido uma verdadeira pão e água esses 4 anos. Mas esse ano nós estamos perfeitamente alinhados, né? O nosso governo federal com o governo estadual, mesmo partido. Independente disso, lá sempre teve a orientação de que não importa o presidente, o povo, o Brasil é um só, né? E o ministro atual, o Valdez Góes, é um parceiro maravilhoso, é um cara muito atencioso e tem ajudado o Ceará de uma forma magnífica, né? O presidente Lula nem se fala, o ministro Rui Costa, inclusive, esteve há 15 dias atrás fazendo um balanço das nossas obras com o Ministério. Conhece a realidade do Nordeste. Conhece a realidade porque ele foi governador da Bahia, né? E conhece o que é o Nordeste, né? Nós temos grandes obras financiadas pelo Ministério. Nós temos o Cinturão das Águas, é uma obra que da ordem de 2,3 bilhões e o Ministério está financiando quase 80% dessa obra. Entendi. Né? Então, é uma coisa importante. Estão gastando 700 milhões no ramal do Salgado, estão gastando mais outros 700 aqui no Lago Fronteiras, né? O governo federal apoiou 1,3 bi da duplicação do Eixão das Águas, né, que é um empréstimo do governo estadual com o BNDES, né? Então tudo isso só na área hídrica, fora outras obras que tem aí em outros setores, né? Agora, Erivaldo, se você me permitisse, eu gostaria de, nessa questão de distribuição de água, falar num grande projeto que o Estado vem desenvolvendo. Por favor, secretário. O grande projeto se chama Projeto Malha d'Água. Foi um projeto que foi concebido no governo anterior e que a gente deu a ordem de serviço do primeiro sistema esse ano não, o ano passado, e que até o meados do próximo ano a gente já vai começar a entregar água. É um sistema de adutora, são 33 sistemas que tem planejado, que excetuando a região metropolitana, vai atender todos os municípios e todos os distritos com água tratada para abastecimento humano. O Malha d'Água é um projeto de Estado, porque ele custa estimado hoje em 12 bilhões. Nenhum governo vai ter isso para fazer de uma vez. Vai ser feito em etapas, né? Ele vai ser feito em etapa. Então a gente hierarquizou os principais, aquelas mais necessárias, aqueles com sistemas prazos mais previstos para os módulos, né? Isso, então a gente já começou com o primeiro malha d'água, que se chama Banabuiú Sertão Central, que a gente vai beneficiar 9 sedes municipais e 38 distritos. Essa obra já está com mais de 60% pronta.
ela tira a água do açude de Banabuiú, trata através de uma estação de tratamento de última geração, em ultrafiltração, quer dizer, vão receber água talvez até melhor do que a água que entrega em Fortaleza, e esses municípios vão ficar com a situação de abastecimento humano nas sedes urbanas resolvido, né? E aí estamos negociando um outro que é Banabuiú, Sertões de Quixeramobim, Quixadá, e temos outros que, à medida que for sendo necessário e aparecendo recurso, a gente vai implementando. Maravilha, secretário. A gente chegou ao final do programa com assunto aí para render outros, inclusive já está convidado, tá bom? Fique à vontade. Ótimo. Sempre que estiver por aqui será um prazer para a gente e para o senhor dividir a sua história, principalmente, certo, a sua experiência e o seu talento aqui conosco na TV Otimista, tá bom? Muito obrigado à TV Otimista, obrigado ao Erivaldo Carvalho. Eu digo que a secretaria está disponível para esclarecimentos, para a gente mostrar o trabalho que a gente vem fazendo, porque quanto mais a população entenda o que está sendo feito, eu acho que ela pode demandar novos desafios, e nós estamos abertos para mostrar o que tem sido feito, e essa é a orientação que nós temos do nosso governador, para que o nosso trabalho é para a população do Ceará. Muito bem. E até para cuidar mais e para cuidar é preciso conhecer, né? Com certeza. Tá bom. Muito obrigado mais uma vez, secretário. Bom dia a todos. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.